Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Comunidade Aldeia de Amor. Estamos aqui nesse quadro Sinal de Esperança, de segunda a sábado, levando o Evangelho, né? Que o Evangelho seja para nós um sinal de esperança, seja para você. Aos domingos a gente não faz a reflexão, porque aos domingos a gente prefere que você vá refletir o Evangelho na missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai-nos com a luz da esperança, a luz do Evangelho. E pedimos também, fortalecei nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Hoje, dia 3 de agosto, quarta-feira, eu quero ler para você o Evangelho e refletir. Que o Evangelho seja um sinal de esperança para você. Você já descobriu sua missão? Pedro e os discípulos estavam descobrindo. Vamos junto com eles descobrir também? Convido você a vir comigo. Diz assim o Evangelho de hoje. Depois que a multidão comeu e saciou-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava lá sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritavam de medo. Jesus, porém, logo disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia pela região. Então levaram todos os doentes, e pediram que ao menos pudessem tocar a barra de suas vestes. E todos que tocavam ficavam curados. O evangelho de hoje é a continuação do de ontem, que ontem Jesus multiplicou os pães e os discípulos distribuíram. E os discípulos que estavam antes muito cansados se fortaleceram, porque eles foram um instrumento para uma graça de Deus acontecer. Os discípulos estavam descobrindo a sua vocação. E nós, cada dia, eu e você, precisamos descobrir a nossa, precisamos descobrir a sua. Eu preciso descobrir a minha, você precisa descobrir a sua. E Jesus terminou a multiplicação dos pães, mandou que os discípulos atravessassem o mar. O outro evangelista, o Mateus diz mandou. O evangelista Marcos diz obrigou. Isso significa que eles sabiam que a travessia não ia ser fácil e que eles não queriam ir. Eu e você também, né? Tem vezes que a gente não quer. Quando a gente sabe que a coisa não é boa, ou melhor, não é gostosa, quando a gente sabe que a coisa é difícil, a gente não quer. Você está atravessando por uma dificuldade, por uma doença, por uma tribulação, por um problema na família. Você que está atravessando, de repente, uma perda do emprego. Você sabe que você não queria passar por isso, né? Nós estamos atravessando essa pandemia, a gente não queria passar por isso. Você tem um enfermo em casa, não queria passar por isso. Eu também não queria. Mas por que será que Jesus obriga a gente a atravessar o mar? E pior, parece que a barca vai afundar. Parece que o vento é contrário. Parece que Deus não está vendo. Certamente os discípulos com certeza diziam um para o outro no barco: tá vendo? Eu falei que não era bom para a gente vir. Tá vendo? A gente não devia ter entrado nessa barca, né? Por que a gente saiu de lá? E onde está Jesus agora? Ele não veio.
E a gente pergunta às vezes, por que Deus permite isso para a nossa vida? O que eu fiz para Deus? Onde eu errei? Só que na verdade, gente, tudo está sob o olhar de Deus. E tudo é preparação para entrar na vida eterna, para entrar na terra prometida. Tudo é fortalecendo a nossa vocação, a nossa missão. Difícil entender isso quando está atravessando. Pedro e os discípulos só entenderam isso depois de muito tempo. E assim na vida, né? Tenho certeza que você já passou situações que depois de muito tempo você foi entender. Ah, por isso que eu passei aquilo lá atrás, há tantos anos atrás. Não sei o que está passando hoje. Mas sei que no seu barco, se Jesus estiver lá, o vento vai se acalmar. E sei também que mesmo parecendo que não consegue, porque os discípulos achavam que não ia conseguir, eles remavam 1 metro para frente e recuava 2 para trás. 1 metro para frente e 2 para trás. Que terrível que é às vezes parecer isso, né? Você luta, vai, faz o tratamento, faz o que tem que ser feito e de repente, agora vai dar certo, não dá certo. E o que eu faço? Quando a gente não tem mais o que fazer, quando nossas forças acabam, Jesus entra na história. Deus sempre vai dar a última palavra. Deus sempre vai entrar na história, na nossa história. Porque foi Ele que te chamou à vida, foi Ele que me chamou à vida. E Jesus estava ensinando aqueles discípulos a enfrentar os mares de dificuldade. Porque eles tinham uma grande missão, eles tinham uma grande vocação. Eles seriam aqueles que iriam espalhar o Evangelho pelo mundo. Como valeu a pena, hein? Chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. Então, a sua vida vale a pena. Mesmo que esteja atravessando um mar. Mesmo que esteja atravessando uma dificuldade. Mesmo que você esteja atravessando um grande problema. Que Deus te abençoe profundamente. Que Deus te ilumine. Que Deus abençoe e que você possa, de uma maneira muito profunda, viver esse chamado. Se o Senhor me chamar, se o Senhor me chamar sobre as águas, eu irei. Eu estou em suas mãos, Senhor. Lógico que isso é difícil atingir esse ponto, mas nós conseguimos. Se o mar se agitar, e se a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está. Senhor nosso Deus, abençoe-nos por favor. Ajude-nos a atravessar o mar. Ajude-nos a vencer essa missão. Que Deus te abençoe. Curta o canal aí, compartilhe, se inscreva e ajude a gente a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.